Todos os repórteres ficaram apavorados ao escutar os gritos dela enquanto recebia a notícia de que aquele homem havia ido embora. Ela parecia um pequeno pincher furioso. Enquanto os repórteres e até mesmo os companheiros de guilda tentavam acalmá-la, por algum motivo ela não estava dando atenção a eles. Enquanto toda aquela bagunça estava acontecendo, um dos repórteres notou uma conversa na qual ele parecia familiarizado com a voz. Foi quando olhou para trás e gritou. Era uma outra guilda muito grande que estava aparecendo. Era a segunda limpeza. E todos gritaram, chamando até a atenção daquela guilda que tinha saído primeiro. No entanto, a guilda Gaon, apesar de ter saído em segundo lugar, era muito prestigiada, embora todos os seus membros parecessem bastante exaustos, e inclusive tinha alguns que estavam feridos. Todos queriam uma palavra com o mestre da guilda, porém Nan Taimin não parecia estar muito favorável para entrevistas, até porque ele notou à frente dele que uma equipe já tinha saído na frente deles. E quando escutou ser parabenizado pelo segundo lugar na limpeza da ruptura, eles realmente não gostaram. Eles tinham certeza, quando saíram da ruptura, que eram os primeiros. No entanto, teve que observar a equipe daquela jovem de cabelos alaranjados, que mais parecia querer avançar nele. Ela, no entanto, falou algumas grosserias e apenas virou-se. Até mesmo para aqueles jovens da equipe da Gaon, acostumados com vários palavrões e palavras de baixo calão, ficaram assustados com as coisas que saíram da boca da líder daquela guilda. Para aguentar o frio e continuar com seus afazeres, vários deles, inclusive a guilda Gaon, tinham armado seu acampamento para a melhor manutenção de todos os integrantes da equipe. E era ali dentro que os dois irmãos comiam um macarrão enquanto viam um vídeo. Era a entrevista daquela jovem que, mesmo ganhando vários elogios, parecia que não estava nada feliz. Quando finalmente resolveu dar uma entrevista, falou que aquela equipe da Gaon não era a única guilda boa naquele país. Nan Taimin, comendo enquanto via aquilo, não acreditava que ela tivesse apenas olhado de canto e falado tal coisa. Também era difícil de acreditar que ela tinha sido a primeira a limpar, e por isso tinha dado a entrevista, enquanto aquela guilda mal conseguira limpar e sair inteira. Agora aquele homem estava furioso. Como ela ousava dizer tal coisa? E o pior, o irmão dele queria que ele comesse enquanto aceitava desaforos. O irmão e analista daquela guilda estava tentando falar com o irmão que ela tinha dito que encontrou um outro jogador do mesmo país na ruptura. E quando falou isso, o irmão quis saber se era o pessoal da guilda Mitologia, os que estavam em 41º lugar no ranking global. No entanto, o irmão falou que não era bem isso. Eles ainda estavam dentro da ruptura. Ele achava muito bom ser isso. No entanto, pensou que pudesse ser uma outra pessoa ainda mais valiosa. Agora estava difícil saber quem era esse jogador que era melhor do que a equipe da Gaon. No entanto, aquele jovem só conseguia pensar numa pessoa, e é exatamente agora que estava mostrando a casa desse jogador. Ele havia saído correndo simplesmente para tomar um bom banho quente. Enquanto o banho acontecia, o protagonista pensava que os banhos quentes eram uma verdadeira maravilha. Pelo menos daquela vez, os dois estavam tendo a mesma ideia. Apesar de que Grenfell achava muito constrangedor a forma com que o protagonista falava. Mesmo assim, Lee Royol não estava nem aí. Achava que se sentia muito vivo após o banho quente, e agora sim poderia dar aquela cochilada de lei. E quando notou que Grenfell não tinha a menor intenção de fazer isso, ficou chateado. Ele novamente estava com aquela mania de limpeza dele. Achava que como ficou um tempo fora, a casa estava toda cheia de poeira. Também tinha louça suja para lavar. E por que não pararam e tomaram chá? Isso era a melhor parte do dia, depois que tivesse arrumado tudo. Enquanto isso, o protagonista pensava que deveria mexer um pouco na sua janela de status e ver se tinha ganhado alguma coisa que interessava. No entanto, tinha mesmo um sabre mal afiado, nível 180. Isso era tudo que ele tinha ganhado, mas não era muito útil no atual nível dele. Não poderia usar algo do nível 180, enquanto Grenfell ainda era nível 86. Mesmo assim, era uma boa notícia. Quer dizer que tinha elevado 19 níveis. Mesmo assim, achava que não era muito por ter limpado a ruptura mais difícil até agora. Arregalava os olhos e pensava que tinha sido bem perigoso. Se lembrava da hora que foi feita magia usando mana e habilidade. Isso graças a ele ter conseguido usar mais magias, que eram melhores que as habilidades que ele tinha atualmente.
Enquanto isso, aquele homem de cabelos brancos pensava que a regeneração de mana dele era incrivelmente lenta. É claro, aquilo era um fato, não era como se ele tivesse um monte de equipamentos que ajudariam na regeneração de mana. Pensando nisso, o protagonista estava imaginando o que poderia ser benéfico para um caçador de demônios. No entanto, teria sido bem pior se não fosse aquele grupo e ainda tinha aquela mulher maluca com cara de cão raivoso. Lee Royal até teria agradecido se ele soubesse quem eles eram. Enquanto estava pensando naquela mulher, escutou alguma coisa vinda do Grandfell que jamais pensou escutar dele. Aquele homem dizia que era porque ele era fraco. O protagonista sabia que aquele homem de cabelos brancos não sabia ser humilde. Se alguém o subestimasse, ele teria que provar o contrário. Por outro lado, se alguém o superestimasse, ele alcançaria as expectativas da pessoa e faria delas sua realidade. Era estranho. No entanto, o protagonista se lembrou, assim do nada, daquela característica que escreveu para aquele jogador. Mesmo assim, Grandfell falava que a próxima ruptura era o território da família do Conde, e não tinha tempo para relaxar. Não poderia só depender de magia, precisava ficar melhor em combate, e por isso já tinha achado uma tarefa perfeita para fazer naquele dia. Fazendo isso, deixava o protagonista meio inseguro do que seria essa tal tarefa. Era certo que os jogadores que estavam lutando com eles, inclusive a jogadora de cabelo curto e duas adagas, foram quem chamaram mais a atenção. Se ele pudesse copiar os movimentos daquela jogadora, seria perfeito. No entanto, o protagonista não sabia o que aquele homem estava fazendo. Seja lá o que fosse, queria que ele parasse. Iria novamente buscar aquela missão, que era treinar o corpo fraco. Com isso, o protagonista teve um mau pressentimento. É claro, antes do jovem de cabelos brancos sair, deveria lavar toda a louça, e assim que terminasse, iria direto para o treino, ignorando aquele cochilo que o protagonista queria. Já era noite e mesmo assim, com o seu terno, o jovem de cabelos brancos continuava a correr. Escutava as notícias enquanto corria, escutava nos fones de ouvido algumas notícias urgentes. O noticiário dizia que atualmente 95% dos arredores do território já haviam sido limpos e em breve o território do Conde estaria aberto para os ataques. E de acordo com a notícia que acabaram de receber, a taxa de progresso da destruição do território do Conde do nada pulou para 60%, mesmo que nem esteja aberto ainda. E isso preocupava os repórteres. Também deixava aquelas pessoas que faziam suas próprias gravações naquela terra fria e cheia de neve apreensivas. Até mesmo grandes equipes, como a Guilda Gaon, estavam preocupadas com aquelas últimas notícias. Nan Taimin achava impossível que em só um dia o progresso de destruição já estivesse em 60%. Isso era muito difícil de crer. No entanto, o analista falava que havia um tempo limite para limpar uma masmorra e ficava mais curta à medida que os monstros ficavam mais fortes. No entanto, achavam que até mesmo assim era rápido demais. O líder deles achava que isso significava que os monstros seriam mais fortes ainda, e enquanto o analista dizia que não tinha certeza, iria dar uma olhada e depois falaria mais sobre isso. Todos ali no acampamento de Arcana estavam meio apreensivos. Os repórteres pegavam os telefones celulares para falarem uns com os outros, enquanto o diretor parecia estar surtando pelo fato dos monstros estarem ficando mais fortes do nada. Agora, aquela equipe deveria se virar nos 30. Não sabiam como e nem como fazer isso. Por isso, queria saber se algum analista da guilda sabia de uma forma mais fácil de tudo ser resolvido. Agora sim o diretor estava apreensivo. Não era como se preocupar com o rendimento de uma empresa, mas era uma preocupação maior caso a ruptura explodisse. Assim que os monstros começassem a sair da masmorra, tudo teria fim. Quem conseguiria parar aqueles monstros se não fossem os melhores jogadores dos rankings? Agora, a entrevista da ruptura do território do Conde estava para todos os lados, em todos os veículos de informação. Até mesmo o jovem de cabelos brancos, enquanto fazia seu treino, acompanhava as últimas notícias. Ele também achava que fazia sentido eles não saberem. Tudo estava ficando mais rápido por causa dos demônios, e ninguém sabia sobre as informações sobre a Khan. Agora sim ele tinha mais um motivo para se apressar. Um vampiro é uma criatura que compartilha a sua autoridade através do seu sangue. O Conde Ascura compartilhou a sua autoridade com os monstros dentro dos arredores do território, e quando eles foram mortos, a autoridade naturalmente voltou para o seu dono.
O conde provavelmente redistribuiu sua autoridade com os monstros dentro do território do conde. Agora era isso que ele pensava enquanto fechava a porta, e era por isso que os monstros estavam mais fortes e a taxa de progresso de destruição aumentava. E isso, sim, fazia sentido. É claro, o protagonista estava tendo dificuldades para acompanhar o raciocínio de Grandfell. Por isso pensou que se limpassem o território do conde, havia o risco da fortaleza do conde explodir imediatamente após abrir. No entanto, o caçador de demônios não achava que conde fosse um título que aquele demônio pudesse exibir. Um aristocrata não podia pegar de volta o que não era dele. Agora, o protagonista tinha que ver aquele jovem dar mais um de seus comportamentos, enquanto pegava o terno e parecia que sairia para algum lugar. E agora, preparado, dizia que já tinha considerado o julgamento daquele maldito que estava manchando a honra da aristocracia. O protagonista achava que o jogador de cabelos brancos tinha suas razões, mas não precisava colocar todos os sachês de chá dentro do bolso e partir feito louco. Ele queria dormir um pouco, mas pelos olhos de fúria do caçador de demônios, isso parecia estar longe de acontecer. E o pior de tudo é que o território do conde era recomendado para níveis 350 a 400, e restavam apenas 5 horas até a explosão. Na frente da ruptura do território do conde, o repórter Park Higang, da Determinação Sem Fim, traz notícias diretamente da Rússia, relatando sobre o processo de destruição do território do conde, alcançando em menos de 5 horas a eclosão da ruptura. No entanto, havia fatos interessantes. Diferentemente dos arredores do território, que tinham 200 rupturas, ali teriam por volta de 30. Isso levaria as guildas a irem na mesma ruptura, mas o XP e o saque seriam repartidos baseados nas taxas de contribuição. Talvez conseguissem mostrar a luta entre os dois primeiros no ranking de guildas. O momento era de preocupação. O líder da guilda Gaon procurava informações com seus aliados. Nan Xiaomin avisou ter olhado a competição. Era inevitável, já que havia menos rupturas. Segundo as informações, a guilda Shining, que seria a ranking 2, estaria para o norte, pois buscava a chance de lutar pelo primeiro lugar. Seguindo a linha de informações, a Berserker estava com a Second Sun e com a Bohemian. Aquela atmosfera muda com o novo elemento. Era notável que sua chegada deixou a H1 bastante animada. Foi o líder da guilda Inazuma, quarto no ranking, quem estava causando com sua chegada. Isso sem contar que ele achava coincidência que a Gaon estivesse bem na frente da ruptura a qual eles estavam. Hisagi Kazuma estava no nível 376, era sexto no ranking de jogadores, lanceiro mágico e líder da guilda Inazuma. Diante daquele cenário, o repórter Park Higang do canal Determinação Sem Fim via em sua frente uma ótima oportunidade naquele embate entre Coreia e Japão. Naquele contexto, uma luta entre os dois líderes de guilda parecia bastante óbvia. Daquela forma, ao se encararem, deixava clara a intenção que cada um tinha. Para um repórter ter ciência daquela situação onde duas guildas estavam uma contra a outra, seria muito bom se outros tantos também não estivessem atrás da mesma informação. Era público que a Shining estava contra a Unified Under, e tinham as outras duas, a Gaon versus a Inazuma. Porém, o processo de destruição da ruptura era o maior problema ali, e para eles, uma competição seria uma derrota para todos. Mesmo diante disso, só se falava sobre as posições das guildas e sobre a rivalidade entre os mestres, Hisagi Kazuma em sexto lugar e Nan Taimin na 11ª posição. Sendo assim, a Gaon, tendo chegado primeiro, não iria ceder o espaço deles para os outros, estavam dispostos a partirem para a briga. As notícias das duas guildas já estavam repercutindo, elas teriam entrado na ruptura do leste, levando em consideração que em quinto lugar estava a guilda coreana Gaon e em quarto lugar estava a japonesa Inazuma, tendo também na ruptura mais ao norte o primeiro e o segundo lugar do ranking de guildas. Como também na ruptura do sul, tinham a 30ª do ranking, a 7ª e a 3ª. Por outro lado, a taxa de progresso de destruição já tinha chegado a 80%, gerando medo e ansiedade em todos ao redor do mundo. Lee Royol também entrou na ruptura do território do conde. O que ele havia percebido na última ruptura era que ficar sem mana seria muito perigoso. Para esse fim, descobriu um jeito de usar mana durante a batalha e ser mais eficiente. Com a magia designada a habilidade alquimista de primeira, ele usou pedras que estavam no chão para transformar em xícaras e uma mesa. Como consumia muita mana, não era eficiente usar em batalhas, era basicamente dar um passo maior que a perna. Também tinha algo que ele havia percebido enquanto contemplava aquele problema.
soldados do Conde Ascura de nível 300. Granfell perguntou a ele: aquela é a autoridade que o Conde concedeu para eles? Se for o caso, é menos patético. Começou a usar uma espécie de magia para colocá-los em seus lugares. Olhando com desprezo para eles e apenas fechando o punho, ordenou: voltem ao pó. Quando ele usava restaurar ao estado original, quase não consumia mana. Queria chamar o ataque de magia reversa. No entanto, Li Royel achava que não precisava de um nome tão chique. Enquanto isso, nas partes mais profundas do território do Conde, os soldados de nível 300 se juntavam, sedentos por novos jogadores. Naquele local, quem estava lutando com eles era o mestre da guilda Gaão. Eram cerca de uma dúzia e fizeram um cerco para ele. Após começarem a investir em ataques para tentar pegar Nantaimin, este jogador provou estar sempre disponível para uma boa luta, mostrando que aqueles soldados de nível 300 não eram grande coisa. Tendo fim aquela luta rapidamente, mesmo assim Nantaimin achava ter algo de errado. Eles deveriam ser mais, pois combateu apenas uns 10. Chamou sua atenção uma integrante da guilda, pois havia dado uma olhada na guilda rival, e lá também estava da mesma forma. Pôde notar que também enfrentaram poucos soldados, assim como aquela guilda. O líder daquela guilda falava que eles tinham ido em direções opostas, e mesmo assim tudo o que encontraram foi aquilo. Não fazia sentido. Foi nesse momento que Gizag Kazuma apareceu ali. Ironicamente, disse: você é muito pacífico. Nantaimin achava que não fazia sentido o rival ficar tratando-o como se fossem amigos. Os dois estavam trocando suas ofensas costumeiras quando Nantaimin foi chamado pelo seu analista através do comunicador de ouvido. O irmão contou que estava terminando a análise e também queria saber onde eles estavam, pois não conseguia mandar o vídeo. Contou que estava em uma praça de uma cidade. Nantielmin ficou desesperado e pediu: saia daí com urgência. Nesse instante, ele começou a ouvir outros barulhos indo até eles. Quando olhou, percebeu do que se tratava. Eram cavaleiros do Conde Ascura, de nível 350. Eles não eram apenas soldados, eram cavaleiros nível 350. Nantaimin avisava sua equipe que havia resistência de inimigos por todos os lados. Hisage Kazuma, ao ouvir que era para todos se prepararem para lutar, achou interessante ter ali uma cavalaria. O mestre da guilda Gaã sabia que uma cavalaria tinha mais poder de destruição quando estava em um terreno plano como aquele. Hisage Kazuma não gostava da ideia, mas teria que pedir para Taimin para que cuidasse de suas costas. Porém, o pessoal da guilda Gaã também pedia ajuda, pois os inimigos estavam nas costas deles também. Os líderes das duas guildas perceberam que os inimigos estavam se aproximando, deixando todos encurralados. Enquanto isso, seu irmão falava no comunicador que a outra guilda tinha sofrido danos em emboscadas com aquela cavalaria. Queria que ele recuasse e os atraísse para um beco estreito. Porém, a situação deles era mais complicada do que o irmão imaginava. Quando Nantaimin estava se preparando para lutar, vários pentagramas mágicos passaram por entre eles. Nenhum dos dois mestres de guilda estava conseguindo entender de onde a magia estava vindo, porém, estava contendo aqueles cavaleiros. Pilares mágicos apareceram por todo aquele campo de batalha, deixando todos sem saber quem poderia ter feito algo assim. Quando o benfeitor daquelas obras aparece, nenhuma das guildas parece entender ou reconhecê-lo. Porém, como tudo estava sendo seguido por drones, o irmão conseguiu perceber que aquela pessoa era quem havia ajudado anteriormente, tendo ele chamado a atenção dos dois mestres de guilda para si. Além disso, se fazia uma presença difícil de não ser notada. Um jovem sozinho, de terno, porém muito talentoso. Xiaomin comunica ao irmão que ele era Li Royel. Por outro lado, o repórter da TV, Hui Gang, relatou que estava atrasado, porém ele ia continuar indo atrás da guilda Gaã. Começou a seguir uma pegada de 5 minutos atrás. Encontrou algo que acha ser importante se fosse relatado. Como estava ao vivo, sabia que os espectadores dele conseguiam ver as melhores notícias bem rápido. Queria seguir as indicações deles quando sentiu e ouviu algo estranho. Apesar de todos os comentários para que não fosse, ele achou que deveria ir e correu atrás do rastro da guilda Inazuma. Mas, porém, o cenário não estava fácil nem mesmo para os líderes de guilda. Estavam achando muito estranho ter pilares de pedra por todo o campo de batalha. Hisage Kazuma, olhando para Granfell de lado, ficou imaginando que monstro poderia ser aquele. Todos notaram que ele invocou todos aqueles pilares sem dizer uma palavra. Hisage Kazuma achou que ele deveria ter muita mana, no entanto, usava calças e sapatos sociais. Não só isso, também não usava equipamentos de batalha.
Então quem diabos era aquela pessoa? A atenção dos líderes foi chamada quando perceberam que os inimigos estavam indo até eles dentre os pilares. Nan Taimin olhava incrédulo. Nem mesmo os pilares de pedra foram suficientes para deter por muito tempo aquela cavalaria. Nan Taimin, levando a mão no rosto e começando a rir, falou para Granfell que queria agradecer. Frente a isso, estava com um olhar diferente, pois tinha ativado sua habilidade de bárbaro. Todos da guilda perceberam que com a ajuda dos pilares de pedra, aquela batalha seria possível, dando mais vigor às lutas que estavam por vir. Apesar dos cavaleiros serem notoriamente fortes, a esperança dada pelos pilares se fazia maior. Nan Taimin, com sua habilidade de bárbaro ativada, era monstruosamente capaz de lidar com aqueles cavaleiros. O líder da guilda Inazuma, vendo brechas, ordenou que todos participassem da luta. Daquela forma, as duas guildas enfrentavam a maioria dos cavaleiros, mesmo estando em oposição, lutavam lado a lado. O repórter Wei Gang estava muito entusiasmado, não sabia como aquilo ocorreu. Era incrível o mago como suporte. Aquele repórter estava indo à louca e ao mesmo tempo levando ótimas informações. Mostrava que o mago era muito eficiente e estava controlando a cavalaria. Estava usando magia reversa. Isso mostrava o quanto ele era forte. Também estava lutando sozinho contra a cavalaria. O repórter mostrava e interagia com seu público. Perguntava se acreditavam no que acabaram de ver, pois ele mesmo vendo estava difícil de acreditar. Granfell estava se esforçando sempre para atingir o melhor potencial. Entretanto, não dava para saber se ele era um mago, pois estava usando magia, porém de repente, começou a lutar com uma adaga. Acabava de usar a adaga de prata, que tinha durabilidade de 100/100. Pensava que não queria diminuir a durabilidade dela, isso sem contar no tempo em que ele ficou parado construindo uma analogia própria. Uma hipótese era interferir com a mana da adaga para transformá-la. Possivelmente voltaria ao normal. Lembrou, porém, que havia transformado a pedra em xícara, e ela tinha a durabilidade de uma xícara. Após profunda averiguação, percebeu que pôde concluir e a adaga se transformou em um espeto de prata, durabilidade 1/1. Sendo assim, pôde abater mais um cavaleiro e, com isso, subir de nível. Granfell ordenou que a adaga voltasse ao estado original. Li Royol achou tudo o máximo, não teriam que pagar taxa de reparo. Nan Taimin só observava de longe as coisas daquele homem de terno. Após tudo ter acabado, Granfell estava encostado em uma pedra tomando seu chá, enquanto Nan Taimin dava as outras ordens. O irmão falava ao seu ouvido que aquela pessoa era quem ele viu pela primeira vez. Era óbvio o interesse da guilda rival diante do desempenho dele, e queriam-no também. Os irmãos estavam planejando o que oferecer para que fizesse parte da guilda deles. Granfell ainda estava sentado tomando seu chá, quando foi interrompido por alguém que pediu licença. Era o jovem e engraçado repórter, que se apresentava com bastante entusiasmo, mostrando seu interesse. Gostaria de entrevistá-lo para os espectadores dele. Mas tinha quem achasse que só estava dando atenção demasiada a ele para conseguir